Olá, queridos, graça e paz, eu sou a Fabiana Lima e hoje nós estamos aqui com mais uma aula desse mini curso de prosperidade poderoso que nós temos aprendido, não é mesmo? E hoje a nossa aula será sobre oferta. Então, eu quero iniciar lendo lá o livro de Atos 20:35, que fala assim: Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Então, queridos, é praticamente impossível nós falarmos de prosperidade sem falarmos de oferta. Tudo o que Deus tem para as nossas vidas, tudo que nós temos aprendido na igreja, com esse mini curso, em relação ao plano de Deus para nós, para que nós cristãos e a sua igreja triunfe aqui na terra, para que a gente possa ter uma vida abundante, para que a gente possa ter uma vida farta, para que nós tenhamos boas coisas para viver aqui nessa terra. E atualmente, muitas coisas têm se falado que faz com que a nossa mente, a nossa cabeça fique confusa. Então, por isso que é importante a gente aprender o que a Bíblia fala em relação à oferta. A primeira coisa que eu quero falar com vocês em relação à oferta é a lei da semeadura. Quando Deus ele criou o mundo, ele criou algumas leis. Nós temos a lei, por exemplo, a lei da mordomia, que nós somos mordomos daquilo que o Senhor, dos recursos do Senhor, daquilo que Ele dispõe em nossas mãos. Nós temos a lei das primícias, onde nós entregamos a primeira parte ao Senhor, né, dos recursos que Ele nos dá. E nós temos essa lei da semeadura, onde nós ofertamos, onde nós plantamos e teremos uma colheita. Essa lei, é importante frisar que essa lei não é referente somente à área financeira, viu, queridos? Tudo que nós fazemos aqui, nós iremos colher de alguma forma, tá? Tudo que nós fazemos aos outros, em relação a palavras que nós falamos, em relação a ações, em relação às ofertas, tudo que nós fazemos aqui, nós iremos colher de alguma forma. Eu quero ler com vocês lá Gálatas 6, do 1 ao 10, que fala assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem a instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Queridos, essa lei da semeadura, ela está ligada ao amor, ela está ligada à generosidade do nosso coração, a um coração sincero, a um coração grato, ao propósito das nossas vidas, à intenção genuína do nosso coração. E nesses versículos, o que Paulo está falando é em relação ao cuidado, né, que nós devemos ter com o nosso próximo, seja da igreja, seja da família, seja um projeto que alguém lançou para as nossas vidas. Então, Paulo fala que nós devemos corrigir as pessoas com brandura, nós devemos auxiliá-los, nós devemos ensiná-los, nós devemos ofertar, nós devemos carregar as cargas um dos outros, né? Porque tudo que nós fizermos aos outros, isso vai voltar pra gente de alguma forma. O que é importante ficar em nossa mente é que tudo o que nós fazemos são sementes. E essa semente, de alguma forma, ela vai voltar para nós. Então, se nós temos uma semente e nós entregamos essa semente, se nós entregamos aquilo que o Senhor pede, aquilo que o Senhor fala no nosso coração, essa semente ela vai produzir algum fruto para você, de alguma forma.
tá? E se nós não entregamos essa semente, se nós não fazemos aquilo que o Senhor espera de nós, nós também vamos ter uma colheita em relação a isso, em relação a essa nossa atitude. E eu quero ler com vocês Lucas 6, do 35 ao 38, só pra gente finalizar essa parte, que fala assim: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, esses versículos, eles deixam claro que nós devemos ofertar, nós devemos entregar alguma semente para que essa semente volte para a gente, tá, queridos? E o primeiro fato que a gente precisa entender sobre a lei da semeadura é que existe um padrão bíblico de dar e receber. Vamos ler lá em 1 Crônicas 29, do 11 ao 16. A gente vai ler bastante versículo. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra do teu santo nome vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Queridos, o primeiro fato em relação ao padrão bíblico de dar e receber é você reconhecer que todas as coisas que você tem e que eu tenho vem do Senhor. Tudo em nossa vida vem de Deus e nós devemos ser gratos em relação a isso. Tudo isso foi por intermédio do que Jesus fez na cruz, pela obra da cruz. Tudo que nós temos é por conta dessa obra redentora que o Senhor fez. E nós temos que entender que todas as coisas o Senhor já nos deu. E porque Ele nos deu todas as coisas, nós somos abençoados para abençoar. Eu e o meu esposo, nós costumamos dizer e aprendemos dessa forma que nós somos centrais de distribuição. Então, tudo que chega para mim, eu preciso entregar para alguém. Uma parte do que chega para mim, eu preciso ofertar para alguém. Isso é o propósito das nossas vidas. Esse é o padrão divino de dar e receber. E você ofertar, ele faz com que o fluxo de bênçãos do Senhor não fique estancado sobre a sua vida. Nós ofertamos porque nós confiamos no Senhor e que nós receberemos uma colheita, porque confiamos que o Senhor trará uma colheita. E à medida com que eu vou entregando, com que eu vou ofertando, isso vai se tornar um hábito, né, em minha vida. E esse hábito vai formar o meu caráter. E isso vai determinar o meu destino e a minha colheita. Então, quanto mais eu entrego, mais eu sou bem-sucedida, mais eu sou abençoada, mais a minha colheita vai ser farta. E isso, queridos, não é só em relação a finanças. Estou falando em todas as áreas, em relação à oração, em relação a palavras que eu falo, em relação a coisas que eu faço com os outros. E quando eu me recuso a ofertar, quando de repente eu tenho uma direção, o Senhor fala comigo e eu me recuso a ofertar na vida de alguém ou algum projeto, eu tô dando testemunho de que eu não confio que o Senhor vai me trazer uma colheita, de que eu não confio que o Senhor pode transformar
de alguma forma a minha vida. Então, quando eu faço isso, eu estou dando um testemunho negativo, tá? Então, esse é o primeiro padrão, primeiro fato que nós devemos entender em relação à lei da semeadura. O segundo fato que nós devemos entender é que existe um tempo para que nós possamos receber essa colheita. Lá em Gênesis 8:22 fala assim: enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Existe, queridos, o perigo de nós nos decepcionarmos em relação à oferta. Às vezes a gente entrega hoje algo, o Senhor nos pede para entregar algo, e a gente espera que daqui 10 minutos, 1 hora, a gente receba em volta. E nós sabemos que não funciona assim, até mesmo na agricultura, né? A gente vê isso, você planta a semente, você tem que fazer um trabalho de regar, você tem que arar a terra, você tem que deixar aquela planta no sol para que ela possa crescer e com o tempo ela se desenvolver e produzir algum fruto. Sabe, querida, a gente precisa entender que a nossa oferta hoje vai trazer uma colheita num futuro. E às vezes você pode imaginar que nós podemos imaginar que não está funcionando. E aí você começa a murmurar, você começa a reclamar, você começa a falar: ah, mas eu dei tal coisa e não recebi de volta, eu entreguei tal coisa, o Senhor me pediu para entregar tal coisa e até agora eu não tive colheita nenhuma. Isso que você faz é murmuração, e a murmuração atrasa a sua colheita. Amém, queridos? Outra coisa, o que nós precisamos ter em mente em relação a isso é as nossas palavras, elas são containers de bênção ou de maldição. Então, se eu tô falando por exemplo, eu não tenho roupa, eu não tenho nada em casa, isso vai fazer com que essas coisas não cheguem. Amém? Então, nós precisamos controlar a nossa língua, nós precisamos aprender isso e entender que existe um tempo para que a nossa colheita chegue. Tudo que nós estamos colhendo hoje é em relação a atos, em relação a coisas que nós fizemos há um tempo atrás. Amém? Então, tenhamos isso em mente. Vamos ler lá em Eclesiastes 11, do 1 ao 6, que fala assim: envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconheces os riscos adiante. Quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Quando a árvore cai para o norte ou para o sul, ali permanece. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. E se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou talvez de ambas. O que nós vemos com esses versículos, queridos, é que existe o tempo certo para você colher, existe a maneira para você colher e podem vir futuramente tempos difíceis. Então, o que eu estou plantando hoje, todas as ofertas que eu tenho feito hoje, durante o tempo difícil que de repente pode chegar sobre a minha e a sua vida, nós teremos uma colheita boa. Então é importante nós sabermos isso, tá? O terceiro fato que nós precisamos ter em mente em relação à lei da semeadura é você dar com alegria. Vamos ler Provérbios 11, do 2 ao 25. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem revigora outro será revigorado. Queridos, o ato de você ofertar, de você dar, precisa ser algo voluntário. Ninguém pode te obrigar a dar uma oferta, ninguém pode te coagir a dar uma oferta. Isso deve ser feito com um coração generoso, com um coração voluntário, com um coração aberto, com um coração cheio de gratidão. Ninguém pode te impor a uma oferta. Lá em Êxodo 25, do 1 ao 2, fala assim: o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que me tragam as suas ofertas. Aceite as contribuições de todos cujo coração
os dispuser a doar. A nossa disposição em dar com alegria, em ofertar com alegria, faz com que a nossa oferta se torne agradável, se torne aceitável ao Senhor. E um sinal de você dar voluntariamente, de você dar com o coração, é você ser um doador alegre. Você está ofertando, entregando aquilo porque você ama o Senhor, porque você está alegre com tudo que Ele tem feito em sua vida. Aquilo não é pesaroso para você, aquilo não é penoso, aquilo não pesa. É uma alegria você ofertar, sabe, queridos? Esse é um sinal que você está dando voluntariamente. Lá em 2 Coríntios 8, do 1 ao 5, fala assim: agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordarão em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era do desejo de Deus. Queridos, esse é o tipo de doação, o tipo de oferta que o Senhor espera de nós. Que nós demos com alegria, com coração grato, com um coração voluntário. Aquilo que a gente pode, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente que tá no nosso coração mesmo. E entregar dar com abundância, dar com alegria, dar sem sentir um peso, sem sentir que você foi obrigado a fazer aquilo. Amém, queridos? E outro ponto em relação à oferta: para quem nós devemos ofertar? Às vezes a gente pode pensar e passar a selecionar pessoas porque aquela pessoa é um solo fértil, ou a gente deixa de ofertar para outra pessoa porque a gente acredita que aquela pessoa é um solo infértil. Só que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque a palavra ela é clara e ela ensina que nós devemos ser generosos com todos. É lícito você entregar para um ministro que ele é de fato um solo fértil, só que muitas vezes você vai ter que tomar cuidado e buscar direção de Deus em relação e perceber no seu espírito para quem você deve ofertar, o que você deve ofertar, quanto você deve ofertar, para que você tenha direção e perceber em seu espírito se aquela pessoa, se aquilo que estão te pedindo de repente é para se aproveitar de você. Então nós precisamos ter esse discernimento, nós precisamos ser guiados pelo Espírito para ofertar da maneira certa, a quantidade certa e aquilo que o Senhor de fato pede para nossas vidas. Lá antes de ler mais um versículo, às vezes a igreja ela pode lançar um desafio para abençoar algum irmão, para ofertar para determinada pessoa ou para algum projeto, mas a decisão sempre de ofertar é minha e sua. Como eu já falei aqui, nós não podemos ser coagidos e obrigados a entregar uma oferta. A oferta ela tem que ser de coração grato, de coração generoso, e porque o Senhor falou com as nossas vidas, amém? Lá em 2 Coríntios 9, 7 fala assim: cada um deve decidir em seu coração quanto dar, não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, tem algumas pessoas, algumas categorias aqui que a gente pode elencar para quem nós podemos ofertar. Nós podemos ofertar para os necessitados, o pobre, o órfão e a viúva, como fala lá em Provérbios 22, 9. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Nós podemos ofertar para os nossos parentes, mas lá em 1 Timóteo 5, do 4 ao 8, fala assim: mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus.
Dia e noite faz súplicas e orações, mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negarão a fé e são os piores do que os descrentes. Então, nós precisamos ofertar e abençoar a nossa família. Nós podemos ofertar para a nossa igreja. Lá em Atos 11, 27 a 30, a gente vê um exemplo disso. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágapo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então, os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos outros na Judéia, para cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Essa parte aqui, queridos, nós vemos que a igreja se levantou para entregar uma oferta específica, porque eles iam passar por alguma dificuldade. Então, nós devemos entregar as nossas ofertas, porque as nossas ofertas abençoam a igreja. As nossas ofertas mantêm a igreja. A igreja direciona esses recursos. Um grande exemplo disso são as cestas básicas. Os alimentos que nós entregamos na igreja são redirecionados para famílias que precisam, tá? Então, por isso que é importante que nós entregarmos as nossas ofertas na igreja. Nós podemos também entregar as nossas ofertas para missões. Lá em Filipenses 4, do 13 ao 16, fala assim: posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pelo qual estou passando. Como sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Então, a gente vê aqui, o apóstolo estava viajando e uma igreja estava mantendo, estava enviando recursos para que as boas novas fossem pregadas. Nós temos na nossa igreja o Ajunta-te, que é um sistema de parceria para abençoar os nossos missionários, aqueles que estão lá à frente. Às vezes você não tem um chamado de levar para uma determinada nação, mas existem pessoas que têm, e os nossos recursos de alguma forma podem abençoar a continuação, a pregação do evangelho. Nós podemos ofertar aos nossos irmãos, lá em Romanos 12, 10, com amor fraternal, e tenham prazer em honrar uns aos outros. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Então, nós devemos entender que nós podemos ofertar também aos nossos irmãos da igreja. Nós temos também outro tipo de oferta, que são as ofertas alçadas. Então, às vezes, o pastor ele pode levantar uma oferta específica para compra de cadeiras, para reforma do prédio, para compra do prédio. Então, isso também é bíblico, né? Isso fala lá em Êxodo 25, do 1 ao 8, que fala assim: disse o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel que tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata, bronze, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro de tintas vermelhas, e peles finas. E por aí diante ele vai falando algumas coisas específicas para a oferta. Então, isso é um tipo de oferta alçada. Então, se de repente na sua igreja alguém fala sobre uma oferta alçada, uma oferta específica, isso também é bíblico. Tá bom, queridos? Outro ponto que nós precisamos entender nós damos para receber. Lá em Filipenses 4,19 fala assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nós temos aprendido que é a vontade do Senhor que a gente prospere, que a gente siga o plano dele para as nossas vidas.
a gente já aprendeu em relação à oferta, que é a vontade de Deus que a gente dê, e esse fluxo de dar e receber é crescente. Então, quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Então, receber é bom, queridos, mas você ofertar é melhor ainda. A gente semeia com a garantia que a gente vai colher. Então, não é errado você semear tendo uma expectativa de uma boa colheita. Você só precisa ter em mente que a sua oferta não vai fazer você milionário, que a nossa oferta não vai fazer com que caia alimento do céu. Existe o nosso trabalho, né, para que a gente essas coisas aconteçam. E a nossa parte é ofertar, entregar os recursos, mas não é através dessa oferta específica que nós ficaremos milionários ou receberemos alimento caindo do céu. Existe a nossa parte. O Senhor faz a parte dele e nós devemos fazer a nossa parte. Amém? Então, não tem problema você ofertar com uma expectativa de colher, porque é bíblico. O Senhor fala isso, né? E o último ponto que eu queria falar com vocês é sobre eu dou o que eu tenho ou eu dou aquilo que eu quero ter. Existe um pensamento de que eu preciso dar uma oferta específica para colher um bem específico. Então, eu quero um carro. Então, para eu ter um carro, eu preciso ofertar um carro. E isso não está de acordo com a palavra. Porém, só que nada impede você entregar uma oferta, entregar um determinado valor, entregar determinada coisa, tendo a expectativa de receber algo em troca, receber um bem específico. Você pode entregar uma oferta e exercer fé para que aquela oferta te traga um carro. E aí, desde que seja com o princípio correto, é claro. E aí você vai agir de acordo com a fé exercida. Você vai ter ações correspondentes de acordo com essa fé. A gente já vê vários casos de pastores que falam de irmãos que falam que estão crendo por um carro, então eles já visualizam um carro ali na garagem. Eles já passam meio de lado, porque sabe que ali é o espaço da garagem. Então é lícito você fazer isso. Amém? Você não precisa necessariamente dar algo para receber aquela mesma coisa, mas você pode entregar uma oferta e crer no seu coração que determinado bem que você necessita e que você precisa chegará para você. Amém, queridos? É isso que eu queria falar. Sejam abençoados na prática da palavra.